familiar for até 5 salários mínimos, ele é 100% gratuito, tanto o nosso trabalho quanto as custas de cartório. Qual que é a diferença? O que pode incidir custos, né? Um custo para o beneficiário? Se porventura, no momento da renda, né, de aferir a renda, o nosso sistema, a gente faz a alimentação dele conforme os dados que forem coletados. A pessoa ultrapassar 5 salários mínimos, a lei fala que incidirá taxas e custas do cartório, tá? Então, assim, se houver custas, vai ser para as pessoas que possuem acima de 5 salários mínimos, e essa taxa ela é paga para o cartório, tá? Não é para a empresa, não é para a prefeitura, e não é um critério nosso, não foi nós que estabelecemos esse critério, tá? Então quem estabeleceu esse critério foi a própria Lei 13.465 de 2017. Existem algumas modalidades e impossibilidades de regularizar imóvel. Quais são? Quando o imóvel está situado em áreas indispensáveis à segurança nacional, quando tem interesse da defesa, por exemplo, a área onde está próximo ao aeroporto ou próximo de fronteira, né? Então assim, não há possibilidade, que não é o caso daqui. Em núcleos urbanos, é localizado na faixa de domínio da rede de transmissão de energia elétrica. Então aqueles imóveis que estiverem abaixo de rede de alta tensão, eles não são passíveis de ser regularizados, tá? Então também não é a gente que estabelece isso, é a própria lei 13.465 quem estabelece essa regra, justamente para não ter possibilidade de você dar um título de propriedade e colocar essa pessoa em risco iminente, a pessoa, a família, ou os núcleos urbanos que estiverem em área de risco, né? Exemplo, inundação, desabamento, sem apresentação do estudo que possibilite a sua correção. Então, por exemplo, às vezes tem uma casa que ela está numa encosta, né? Se ela é passível de ser regularizada, depende. Se os nossos técnicos, os nossos engenheiros estudarem e perceberem que existe a possibilidade de mitigar, de diminuir, de encerrar ou de cessar o risco, essa área é passível de regularizar, né? Então, se não houver possibilidade, essa pessoa, essa família ou esse imóvel vai ter que ser, ele não pode ser objeto de regularização fundiária, e o município tem que fazer a realocação das famílias, que é a mesma situação lá dos imóveis que estão no domínio de rede de transmissão de energia. Quais são as etapas? Como o prefeito Gustavo falou, nós já estamos trabalhando aqui desde novembro. Nós iniciamos as pesquisas fundiárias, que é basicamente a gente fazer o estudo de como aquele núcleo se formou e onde a gente fazer a localização das matrículas originárias, das matrículas mãe do imóvel. Por exemplo, se era uma fazenda, se era um loteamento antigo, a gente faz aquele estudo, aquele apanhado, para a gente identificar essa matrícula e a partir daí a gente iniciar o nosso trabalho. A segunda etapa é essa que nós já está acontecendo, né? Que é a mobilização social. A gente tem que fazer essa audiência pública justamente para explicar o programa para vocês, falar da importância, falar que vocês são os destinatários finais da regularização fundiária. Sem vocês isso aqui não seria possível, tá? Então assim, entendo que o protagonista de tudo isso aqui são vocês, tá? Então cada um de vocês aqui é quem detém esse poder, quem é a parte mais importante do processo. Após isso aqui, a gente faz um levantamento topográfico georreferenciado. Então basicamente os nossos engenheiros vão até a casa de vocês. Às vezes há necessidade deles adentrarem aos seus imóveis, às vezes não. Então basicamente pegar um equipamento para poder fazer o levantamento da casa do imóvel individualizado. Então a gente regulariza imóvel por imóvel. A gente faz esse levantamento e faz a medição de cada imóvel individualizado. Para poder nos dar um suporte,
em relação para ter mais segurança, como eu falei, a gente preza muito pela qualidade do nosso serviço. A gente faz um voo com drone, tá, pessoal? Assim, a gente, só para vocês terem ideia, o drone que a gente utiliza, ele é utilizado também, o mesmo que a polícia americana utiliza. Então, assim, é um equipamento de alta tecnologia, de tecnologia de ponta, justamente para a gente dar essa segurança e não haver possibilidade de a gente regularizar um imóvel de forma errada, ou um imóvel, um lote sem a medição que não esteja em conformidade com a realidade fática. Posteriormente, a quarta etapa, a quarta etapa, a gente faz um estudo preliminar das desconformidades. Vocês lembram que quando eu falei que a gente faria, se porventura houver um imóvel ou imóveis em área de situação de risco, abaixo da linha de transmissão, a gente faz depois que a gente faz esse levantamento, a gente faz esse estudo. Isso aqui é área de risco, a gente tem possibilidade de mitigar, a gente tem que fazer um talude para poder dar consistência, para amenizar o risco. Tudo isso aí é por conta nossa, no sentido de trabalho mesmo. Esse trabalho é todo nosso. Onde vocês entram aqui, na quinta etapa, que é o cadastro socioeconômico dos beneficiários. Então, nesse momento, nossos técnicos devidamente identificados, tá? Com esse crachá aqui, no final a gente vai apresentá-los para vocês, devidamente identificados. A gente vai até a casa de vocês, por gentileza, observem muito bem esses folderzinhos que estão na mão de vocês. Aí tá falando toda a documentação que vocês vão precisar, tá? A gente não há necessidade de tirar foto e nem de tirar xerox, porque a gente vai com